Deixa Deus renovar as tuas forças. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não fale se um dia eu ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Deus é com você, meu irmão. Ele é a tua força, Ele é a tua rocha, Ele é o teu socorro, Ele é o Deus da tua alma, Ele é o Deus no qual você pode confiar, é o Deus no qual você pode tomar posse do milagre dEle, das maravilhas dEle na tua vida. Oh, aleluias, louvado, exaltado és o nome desse Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Profetiza, meu irmão. Você desistir, Deus não vai desistir para te levantar. Que reflete a imagem do Senhor. Oh, alabacalabacalabacalabacalabá. Ele está aqui para se levantar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palma. Irmãos, paz do Senhor para todos. Nós vamos fazer aqui agora algo diferente, uma oração de guerra, amém? Oração de guerra, não tem como você ficar no seu lugar. Quem aqui precisa de uma vitória? Você sabe aquilo que você precisa? Quem aqui sabe o que precisa? Ó, pastor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Então você vai sair do seu lugar agora e vai movimentar e vai orar. E bom que você movimentando, você pode caçar um cantinho aonde ninguém vai te escutar e você falar com Deus, amém, aquilo que você precisa.
aquilo que anseia o seu coração. Amém? Vamos então? Vamos lá, irmão Flávio, entrar nessa guerra? Então vamos. Senhor meu Deus, eterno Pai, nessa manhã nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, colocamos as nossas vidas diante dessa presença maravilhosa do Senhor aqui nesta manhã, neste culto, meu Pai amado, maravilhoso, ao qual o Senhor, meu Pai amado, nos chamou para trazer a bênção, para trazer a vitória sobre nossas vidas. Meu Pai, então agora nós pedimos ao Senhor, que o Senhor manifeste da Tua glória, que o Senhor manifeste do Teu poder. Meu Pai, existe vidas aqui, meu Pai, que precisa de um milagre, vidas aqui, meu Pai, que precisa de uma bênção do Senhor, que precisa de uma transformação. Então, meu Pai, nesta hora nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor pegue, meu Pai amado, na mão deste homem, que o Senhor pegue na mão desta mulher, e que o Senhor traz a vitória. Este povo, meu Pai, precisa sentir a Tua presença, meu Pai, precisa sentir o renovo do Senhor. Então, Espírito Santo agora, Espírito Santo de poder, Espírito Santo de glória, toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, balança a estrutura do coração dele, do coração dela, porque a Tua palavra, meu Pai, é palavra de vida, é palavra de vitória, é palavra de renovo, é palavra de restauração. Então agora, Espírito Santo de Deus, aquece esse coração, aquece a vida do meu irmão, aquece a vida da minha irmã, vai tocando, meu Pai amado, alabande calabacai, Deus, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Você que é batizado no Espírito Santo, começa a dar glória. Você que é batizado no Espírito Santo, começa a dar aleluia, porque quando você dá glória, dá aleluia, Ele te enche. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai tirar você desse cativeiro, Deus vai tirar você dessa luta, Deus vai tirar você dessa decepção. Deus vai pegar na tua mão e vai te sustentar, Deus vai pegar na tua mão e vai te guiar, Deus vai pegar na tua mão e vai te dar vitória. Então recebe agora a glória da casa de Deus, recebe agora a vitória da parte de Deus para a tua vida, recebe o renovo da parte de Deus, recebe a restauração da parte de Deus. Peça a Deus para te renovar nesta manhã, peça a Deus para ir de encontro à tua casa, peça a Deus para ir de encontro à tua família, peça a Deus para ir de encontro ao teu lar, peça a Deus para renovar as estruturas da tua vida, meu irmão. Peça a Deus agora, é você pedir que Ele vai fazer, é você clamar que Ele vai te escutar, é só você e Ele, é um momento único, que só você e Deus, só você e o Senhor. Então abra o teu coração, alabanda labacalabas, terrecalabas. Oh, aleluia. Amém. Vamos orar de 2 em 2 agora, vamos? Procura alguém. Amém, procure alguém. Amém. Procure uma pessoa. Irmão, vamos fazer diferente. Pega alguém que você não tem costume de orar com ela. Troca aí um pouquinho. Troca mesmo. Os pastores, troca as pastoras. Amém. Pega alguém que você não tem muito intimidade com ele. Amém. Aqui, ó, tem um irmão ou uma irmã sozinha ali, ó. Isso. Você vai orar para essa pessoa agora. Pergunte o nome se você não sabe. Amém. Vamos lá então? Senhor meu Deus, eterno Pai, nós colocamos os teus filhos diante do teu altar. A tua palavra diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus trouxe vitória sobre a vida dele. E quando Jó orava pelos teus amigos, meu Pai, o Senhor renovou a vida deles. Então, meu Pai amado, agora nós colocamos a vida dos nossos irmãos diante do teu altar, colocamos a vida deles diante da tua presença e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor traga o renovo, a restauração sobre essa vida. Que o Senhor, meu Pai amado, agora que o Senhor, meu Pai amado, quebra o cativeiro, que o Senhor renova, que o Senhor restaura, que o Senhor possa cuidar desta vida agora, meu Pai, e fazer o sobrenatural. Meu Pai querido, que o Senhor abençoe a família do irmão Flávio, que o Senhor abençoe a família dos teus filhos, meu Pai, e traga vitória, meu Pai amado, nesta manhã. Traga, meu Pai amado, renovo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço nessa pessoa, fala assim: olha, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Amém? Que Deus abençoe. Pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar por um minutinho. Eu vou ser bem rápido. Amém?
Se não der para acabar hoje, outro dia nós acabamos. Você está feliz, meu irmão? Você tem que passar um domingo feliz, não é verdade? O domingo, meu irmão, eu falo para o crente, muito crente não entende isso não. O domingo é o primeiro dia da semana. É o dia de você prestar a Deus a sua gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. O dia de você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na semana da sua vida. Pastor, mas a semana que passou foi pesada. Mas você está vivo. Amém? Deus te deu força. Eu estava, meu irmão, vendo ontem uma pregação, e o pastor falava a seguinte coisa: enquanto a gente está vivo, a gente pode fazer tudo. Enquanto você está vivo, você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua vida. Então não compensa viver uma vida triste, decepcionado por causa das pessoas, não. Amém? O que acontece é que a gente dá muito crédito às pessoas e esquecemos de dar mais crédito a Deus. E às vezes a gente fica decepcionado. Irmão, Deus nunca, grava isso na sua cabeça, vai te decepcionar. Quem te decepciona você são as pessoas. Quem decepciona nós é o ser humano, Deus não. Então, meu irmão, nessa manhã eu quero te ensinar, agarre nos pés de Jesus. Amém? Pastor, nos pés eu falo que o melhor lugar para estar agarradinho é nos pés de Jesus. Porque nos pés de Jesus eu vou estar abaixo. Porque muitas vezes a gente quer se igualar com muitas coisas. Mas quando você está nos pés de alguém, quer dizer que você está abaixo. Então, meu irmão, chegue nos pés de Jesus, agarre nos pés de Jesus e fala assim: Jesus, eu preciso da tua vitória. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso, meu Pai amado, receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então se agarre nos pés de Jesus. Mas eu quero começar aqui, ler rapidinho, para nós não tomarmos muito tempo. Amém? Embora oração é a chave, né, meu irmão? Irmão, Daniel, abre aí sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo... Tá dando para escutar bem? Ali, meu irmão, que eu tenho que fazer pro pessoal que assiste, porque senão ia ser microfone. Eu gosto de pregar sem microfone. Irmão, Daniel, capítulo 1. Amém? Capítulo 1. Quem for achando, dê glória a Deus. Versículo de número 3. Acharam aí? Daniel 1, versículo de número 3. Diz assim: então disse o rei Azenaz, chefe. Daniel 1, versículo 3. Então disse o rei Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovem em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instituído em toda sabedoria, sábio em ciência e versados no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosses ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Só até aí, mas deixa a Bíblia aberta que nós vamos ler um pouquinho a mais. Irmão, nós vamos falar aqui de algumas qualidades que nós precisamos de ter na nossa vida para nós alcançarmos a excelência de Deus. Deus, ele tem um milagre para todo mundo que está aqui dentro. Não tem um aqui que não mereça um milagre de Deus. Porque Deus, meu irmão, ele é Deus de milagre. Mas tem coisas na nossa vida que nós temos que ter excelência. Você já parou para pensar nisso? Tem coisas na sua vida que não está dando certo. E tem coisas na sua vida que você vai perder porque você não faz com excelência. As coisas de Deus e as coisas do dia a dia, elas têm que ser feitas com excelência. Fala com o seu irmão, você tem que fazer com excelência. Porque se você não fazer com excelência, você vai perder a oportunidade. Se você não fazer com excelência, você vai perder seu lugar. Se você não fala com ele, fala, se você não fazer com excelência, vai aparecer alguém de excelência e vai tomar o seu lugar. E isso serve em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Em todas as áreas. Deus do casamento, Deus do trabalho na empresa, Deus do comércio que nós temos que tentar fazer as coisas com excelência. E a Bíblia aqui fala algo tremendo. A Bíblia diz que o rei, ele mandou buscar. O que o rei fez? Ele mandou buscar alguns jovens. Mas esses jovens não poderiam ser jovens o quê? Comum. Não podia, a irmã Cal falou ali alto e forte. Não podia ser jovens com defeito.
Eles tinham que ter, meu irmão, tudo, uma aparência boa. Eles tinham que saber fazer o que eles estavam sendo convocados para fazer, porque não poderia ser pessoas de qualquer jeito. E assim é na nossa vida, meu irmão. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida, em todas as áreas, porque nós, com o tempo, nós vamos se relaxando e vamos fazendo de qualquer jeito. Vamos achando que está bom demais e vamos, abrindo mão daquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Daniel, aprenda aí, ele era treinado, amém? Ele era treinado para passar por adversidade. Ele era treinado para passar por problemas. Olha o que diz aí no capítulo 1, no versículo 4, só o 4. Olha o que o rei falou, olha. Jovens em que não houvesse defeito, formosos de parecer, instituído em toda sabedoria. Mas continuas, sábio em toda ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Vou te fazer uma pergunta. Você está fazendo a obra, está vivendo no palácio de quem? Você está vivendo no palácio de quem? Do rei, de Deus. Aí você vive no palácio de Deus, você faz a obra de Deus, você tem um chamado de Deus, aí você vai fazer de qualquer jeito? Não. Deus te deu uma empresa, igual o irmão Carlos ali tem a empresa dele, mas a irmã. Você vai fazer de qualquer jeito? Não. Irmão, o que Deus colocou na sua mão, você tem que fazer da melhor forma. Seja um funcionário, faz da melhor forma lá na sua empresa. Seja um chamado na casa de Deus, faz da melhor forma. Você tem que ter habilidade, você tem que ser instruído naquilo, meu irmão, que Deus chamou. Olha, jovens que não houvesse o quê? Defeito. Primeira coisa, jovens que não houvesse o quê? Defeito. Então o rei olhou, tem defeito? Tem defeito, não serve. Isso nem é o que eu estou falando, não está escrito. Jovens que não houvesse defeito. Outra coisa, de boa, aí anda todo relaxado na presença de Deus, anda de qualquer maneira. Você vai numa festa de qualquer jeito? Vai, meu irmão? Eu também não. É ruim, não é verdade? Você quer ir cheiroso, você quer ir com a roupa bonita. Aí você chega lá na sua empresa, tem um uniforme para usar na empresa, tem empresa que tem, né? Tem umas que tem jaleco igual lá, né? Por que coloca o jaleco, irmão Carlos? Tem alguma utilidade? Por que coloca? Vigilância sanitária, ela exige isso. Olha, você vê, a vigilância sanitária exige isso, da pessoa ir trabalhar, fazer um sanduíche, ir de jaleco, e ainda com... Aí a gente entra na presença de Deus de qualquer maneira. Não tem como. Então ali diz, jovens, que não houvesse defeito, de boa aparência, agora isso aqui que é importante, instruídos em toda a sabedoria. Em toda sabedoria humana, sabedoria espiritual, todo tipo de sabedoria, não está falando de uma sabedoria, está falando em toda a sabedoria. Sabe o que eu aprendo aqui? O homem de Deus, a mulher de Deus, o pai de família, a mãe de família, o trabalhador, ele tem que ser instruído por Deus em toda a sabedoria. Que você vai passar por situação da sua vida, meu irmão, você vai passar por luta, que você fala assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Aí Deus vai te dar sabedoria para você resolver, e é Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 1 fala, que é para nós pedirmos sabedoria a Deus, que Deus dá sabedoria a todos de graça. Você sabia que tem situação na nossa vida que não se resolve, porque a gente não tem sabedoria para resolver? Você sabia que tem coisa, meu irmão, que a gente perde, porque a gente não tem sabedoria para resolver. Aí o rei queria o quê? Homens que fossem instruídos em toda a sabedoria. Aí diz mais, doutores em ciência e entendidos no conhecimento, em que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei. Irmão, a hora que eu estava lendo isso aqui moveu meu coração. Isso aqui doeu dentro de mim. A hora que eu li isso aqui, doutores em... Sabe o que Deus estava dizendo? Pessoas que entendessem da lei do rei. Pessoas que fossem instruídas. Agora a gente quer fazer a obra de Deus, mas nós não queremos entender disso aqui. O manual, o instrumento de Deus. Aí a gente faz e acha que está bom demais. Mas o rei falou assim, doutores em ciência. Doutor, não poderia ser qualquer um. Teria que ser doutor, teria que ser mestre. Teria que entender daquilo que estava falando. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem aqui é casado? Você tem que ser doutor na sua casa. Às vezes dá mais crédito para as pessoas de fora do que as pessoas de dentro. Você tem que dar mais valor para a sua família. Você tem que ser doutor dentro da sua casa, meu irmão. Irmã, você tem que ser uma doutora dentro da sua casa. Eu não sei fazer esse tipo de comida não. Vai aprender, doutor, aprende. Amém? A meu esposo gosta de... Vamos dar um exemplo aqui.
Frango com quiabo. Aprende a fazer um franguinho com quiabo do melhor. Ah, pastor, o meu frango com quiabo, pastor, quando eu faço, ele dá uma baba um pouquinho, né? Assim, Cal? Ele baba. Vai aprender a tirar a barba para fazer o melhor, para fazer o sequinho para o seu esposo. Você tem que ser doutor naquilo que você faz. Ah, pastor, sabe o que está acontecendo, pastor? Eu sou doutor no meu trabalho, eu sou doutor na igreja, mas eu não sou doutor com meus filhos. Você tem que ser doutor com seus filhos, porque se você não for doutor com seus filhos, o mundo vai ser doutor para ele. E o mundo vai ensinar tudo aquilo que é ao contrário. Ao contrário, o mundo ensina tudo aquilo que não provém de Deus. Mas o rei aqui estava preocupado com pessoas que fossem doutores em ciência, que entendessem da ciência do seu país, que entendessem do seu reinado, que entendessem das suas coisas. E assim tem que ser na nossa vida, meu irmão. Às vezes a gente é até bom em algumas coisas, mas a gente deixa a desejar. Eu vou dar uma batidinha em casamento aqui. Quer que eu dê uma batidinha no casamento? Quer que eu dê uma batida no casamento? Irmão, nunca trate a sua esposa como qualquer uma. Trate a sua esposa com honra. Muitas vezes a gente trata as esposas da gente como se fosse a nossa mãe. Esposa não é sua mãe. Para os varões de guerra aqui, homens de Deus, o primeiro ministério que você tem, depois de Deus, é a sua casa. Se você pega e deixa sua esposa ir embora sozinha, você está errado. Como é que você vai ser exemplo? Se você pega e deixa o seu esposo no canto de qualquer jeito, você está errado. Como é que você vai ser exemplo? O primeiro ministério que você tem chama sua casa, sua família. Você não tem outro ministério a não ser esse. Esse é o primeiro. Aí depois desse você vai cuidar dos outros. E às vezes a gente cuida de todo mundo. Principalmente o pastor que quer cuidar das ovelhas, quer fechar a igreja, quer abrir a igreja, mas esquece da esposa. A mulher vem andando, né? Às vezes na frente, o homem atrás, ou então o homem vem correndo, né? Aquela correria que vem, né? Nós temos que chegar lá cedo. E a mulher lá atrás. Não, pega a mão da sua esposa, anda com ela. Ela é... Amém? O melhor que você tem nessa terra, Ele é o melhor que você tem nessa terra. Nós estamos perdendo muita coisa porque nós não estamos honrando princípios de Deus que tem que ser honrado. E o rei falou com ele, ó, doutores em ciência, entendido no conhecimento. Como que eu adquiro conhecimento? Quem quer falar? Quem quer falar? Estudando. A pessoa, meu irmão, quer arrebentar, mas ele não quer estudar. Aí quando você fala com alguns, sabe como é que eles falam? Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu irmão, está queimado o nome de Jesus. Amém? Você é o melhor que Deus tem nessa terra. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. Caso é uma profecia de Deus para a sua parte, no nome de Jesus. A sua empresa vai arrebentar. Primeiro porque Deus está nela. E segundo porque a partir de hoje, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar fórmulas que só Ele e o Senhor terá, no nome de Jesus. Então Deus faz isso, meu irmão. Deus faz isso. Sabe o que eu vejo aqui? Daniel, ele podia ter Deus? Sim. Daniel, ele podia ter um conhecimento altíssimo com as coisas de Deus? Sim. Poderia. Daniel era um homem belo, bonito? Era. Mas ele não servia para o rei do jeito que estava. Tem hora que a gente acha que a gente serve do jeito que a gente está. Só pelo fato da gente ser crente, pelo fato da gente ter um chamado, pelo fato da gente ter um propósito, às vezes a gente não serve. Olha o que o rei falou, ó, prepara eles. Irmão, tem coisa na nossa vida que a gente vai ter que ser preparado para fazer o melhor. E a preparação, ela dói. A preparação, ela dói. Em ciência, entendido e conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei. Empresta uma cadeira aí, fazendo favor. Olha o que diz ali, ó. Eu não vou demorar muito, não. Você está entendendo, meu irmão? Está gostando? Que tivesse habilidade, lê comigo, que tivesse habilidade para assistir no palácio, aí depois tem uma vírgula, né? É isso mesmo? Se eu não tiver habilidade para sentar e aprender, eu não vou ter habilidade para fazer. O que acontece, tem muita gente que não está sabendo sentar para ouvir. Quando senta, fica triste. Quando senta, o coração fecha. Se você não assentar para aprender, você não vai poder trabalhar no palácio do rei. Eles só trabalharam no palácio do rei porque primeiro eles assentaram para assistir. E tem hora que a gente tem que assentar, meu irmão, para assistir. Aí diz mais. Olha o que diz. Para assistir no palácio do rei. E o que? E que eles... Lê comigo, meu irmão. E o que eles... As letras e a língua dos... Sabe o que está dizendo aqui? Eles entendiam da língua deles. Eles entendiam do falar deles. Ô, meu irmão, isso é muito forte. Eles entendiam
tudo da forma deles. Mas o rei não precisava da forma deles. O rei precisava que eles aprendessem as letras e a língua do caldeus. Era um lugar diferente? Era. Era um lugar onde não se adorava a Deus? Era. Mas para entrar lá, tinha que aprender a letra e a língua dos caldeus. Tinha que aprender o vocabulário deles. Aí você fala, pastor, é difícil, não é? Só que Deus tinha um propósito nisso. Daniel chegou lá como qualquer um, mas Daniel saiu de lá como governador. E a gente tem que entender isso. Às vezes Deus nos prova, às vezes Deus nos ensina o caminho, às vezes Deus quer ensinar a gente uma outra direção, e a gente quer permanecer na direção que a gente acha que é certo. Só porque eu oro demais, só porque eu jejuo demais, só porque eu falo línguas, não quer dizer, meu irmão, que eu tenho um aprendizado para falar a língua daquele povo, para falar do jeito que é necessário. Para mim entrar na linhagem, eu vou ter que entrar naquilo que é necessário. Amém? Então, fala com o teu irmão. Primeira coisa, hoje vai dar para falar só um pouquinho. No meio da adversidade, Deus vai te treinar. Eita! Porque muitos não entendem a história, mas vou só explicar aqui um pouquinho para você entender. Daniel estava onde que ele queria? Não. Ele foi chamado para ir para esse lugar? Não. Você sabia disso? Que ele não foi chamado, não. Ele foi pego como escravo. Ele foi tomado. Eles tomaram ele, levou para uma religião que não pertencia a ele, um povo que não pertencia ao povo dele, um povo que não buscava o mesmo Deus dele, e ele foi como escravo para aquele lugar. Terrível. Tem hora que Deus pega a gente e faz assim, ó, a gente está aqui, tem um objeto, você está aqui, ó, Deus pega você e faz assim, ó, você não entende. Mas Deus estava fazendo isso na vida de Daniel, para que o nome dele fosse glorificado no dia de amanhã. Talvez tem coisa na sua vida que você não está entendendo hoje. Talvez tem coisa que está acontecendo na sua caminhada que você não entende. Deixa Deus trabalhar. As coisas vão mudar. E vai mudar não é por causa do governo não, meu irmão. Amém? Vai mudar porque você serve um Deus que é um Deus todo-poderoso. As coisas aqui mudaram na vida de Daniel. Não foi por causa de governo não. Foi por causa do Deus que era o Deus todo-poderoso. Por causa do Deus que era o Deus santo. A irmã ali trabalha no restaurante. Né, irmã? Eu vejo ela lá picando. Ótima cozinheira. Ótima cozinheira. Porque tem gente que não nasceu para obedecer. E quem não nasce para obedecer nunca vence. Você sabia disso? A irmã ali trabalha no restaurante. Vou usar ela que vai ser uma coisa boa. Você tem um jeito certo de picar sua couve? Mas se a Eliane falar assim, eu quero que pica desse jeito, o que você vai fazer? Picar do jeito que ela falou. Agora tem gente que não serve para isso. Ele não é o chefe. Ele não é o líder principal. Ele não é a pessoa principal e quer fazer do jeito dele. Você tem funcionário assim, não tem? É verdade, meu irmão. Aí dá trabalho. Fica difícil vencer. Aí você vê que a vida da pessoa o quê? Não anda. A vida começa até a andar, mas daqui a pouco está ele ou ela triste lá, abatido, por causa de uma ordem que foi dada. Ordem, meu irmão, é para ser executada. Falou? Executa. Porque no final Deus vai te colocar no trono, vai te colocar na cadeira para você assentar. A outra coisa que diz aqui, ó. Ele possuía capacidade de determinação. Irmão, quem aqui é determinado no propósito que tem? Irmão, você tem que ser determinado. Lá na empresa do irmão Carlos, ele tem que ser determinado. E vou te falar, irmão Carlos, a partir de hoje, toma posse. Deus está me mandando falar isso com o senhor também. Toma posse, faz o objetivo. Ó, eu preciso de ter tantos sanduíches vendidos no dia. Eu preciso ter tantas coisas vendidas no dia. Faça uma escala e fala, coloca debaixo do joelho e fala assim, Deus, a partir de hoje eu tenho meta. Eu preciso de conquistar tanto. Eu preciso de vencer tanto. Eu preciso de fazer tanto. Porque Deus é Deus que age debaixo de metas. Quando a gente coloca metas, Deus ele vai agindo, meu irmão. Então coloca metas para você agir. Determinação. Capítulo 1, versículo 8. Pode ler? Olha a determinação de Daniel. Mas Daniel propôs no coração. Eu estou aprendendo ainda, vou pastor Leandro. Esse negócio é tão de Deus. Daniel propôs no coração não se contaminar com a poção das iguarias do rei. O que Daniel propôs no coração? Não se contaminar com a poção das iguarias do rei. Aqui está falando de comida. Ele propôs a não comer um certo tipo de comida. Ele propôs a não alimentar, depois nós vamos ver no decorrer do tempo qual comida que era. Ele propôs no coração dele não fazer aquilo. Mas sabe o que eu acho tremendo aqui? Vamos continuar lendo? Depois eu vou voltar lá em cima. Olha o que eu acho tremendo. Ele propôs aonde?
no seu coração. Irmão, isso é forte, isso pode mudar a sua vida, hein? Isso é forte, pode mudar a sua vida. Ele propôs em não, amém, participar das iguarias, de não comer do rei. E nem beber, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, o que ele fez? Ele pediu quem? Ele pediu quem? Não, vamos repetir, são as 10. Ele pediu quem? Pediu quem? Pediu quem? Que não lhe permitisse e que não se contaminaria. Ou se contaminasse. Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Ele era servo de Deus, não era? Ele era crente, não era? Ele podia falar assim, eu prefiro morrer do que comer disso aí. Mas ele foi na autoridade. Sabe qual que é o problema nosso? A gente não consegue respeitar a autoridade. O chefe que ele tinha, portanto, pediu ao chefe de quem? Dos eunucos. Era um cara que não tinha nada de Deus. Era um cara que não era letrado nas coisas de Deus. Mas era uma liderança que Deus tinha posto sobre a vida dele. E ele soube obedecer. Ele foi lá pedir autoridade para que ele não comesse daquela comida. Para que ele não bebesse. Sobe mais um pouquinho, pastor. Olha para você ver o texto que ele continua dizendo. Ele foi lá pedir autoridade. Para Deus fez com que Deus fez que o eunuco achasse graça em Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus fez, aí é diferente, meu irmão. Quando eu estou debaixo da obediência, é Deus que vai fazer a pessoa achar graça em mim. O que acontece hoje em dia? É nós que queremos fazer na nossa força. Deus fez o chefe dos eunucos achar o quê? Graça e misericórdia diante, né? Fez Daniel achar graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E Deus fez Daniel e o chefe dos eunucos aceitar aquela proposta que Daniel estava fazendo para ele. Ó, eu não quero beber vinho, eu não quero comer dessa carne, eu não quero comer da iguaria do rei, não. Mas deixa eu te falar com você uma coisa aqui, que muitos esquecem. Quando o chefe dos eunucos aceitou isso, ele estava colocando na sua cabeça algo corte. Você sabia disso? Por quê? O rei pediu o quê? Jovens de boa aparência, jovens aparentados, fortes, bonitos, e que fossem entendidos na letra, que tivesse conhecimento em tudo. Uma pessoa sem comer, ela consegue, meu irmão, tá bem? Quem já fez jejum de 3 dias aí? Ou de 2, porque jejum é puxado. Irmão, você não fica até assim às vezes? Não é assim, irmão? Né? Ó, meu Deus do céu. Não é verdade? Tem hora que a gente fica até meio triste, não é verdade? Meio constrangido. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que a obediência faz. Olha o que está debaixo de uma submissão, até de quem não é crente faz. A Bíblia diz que no decorrer do tempo, Daniel e os seus amigos eram os mais belos, os mais fortes, os mais bonitos. A obediência, meu irmão, ela quebra a maldição. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu? Porque a cabeça dele estava em jogo, né? O rei que me determinou a vossa comida. Irmão, foi o rei que mandou a vossa comida, bebida. Pois que veria eles os vossos rostos mais tristes, falei disso aí agora ou falei? Do que o dos outros? Jovem da vossa idade, assim porias em perigo a minha? Então eu estou falando que está na palavra. A minha, sobe mais, pastor, a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pode subir mais, meu pastor. Experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Olha só, durante 10 dias só, você vai deixar a gente beber água e comer legumes. E vai olhar para a gente. Irmão, estratégia com objetivo. Mas teve um preço a ser? A gente quer receber as coisas de mão beijada. É na empresa, é no dia a dia, não é verdade? Mas aqui ele fez um propósito. Espera aí. Durante 10 dias, nós vamos beber água, vamos comer legume e vamos entrar no propósito. Depois você dá o seu aval. Irmão, pensou se você chegasse? Quer que eu fale ou quer que eu calo? Você chegasse lá no seu patrão e falasse, ó, durante 10 dias me experimenta, que eu vou fazer algo diferente aqui. Durante 10 dias eu vou fazer um propósito aqui, porque não é propósito só de oração, não, você está dentro da empresa, você já tem que orar para lá e fazer propósito para lá. Mas talvez, meu irmão, você pode pegar os panfletos, sair e fazer um propósito e arrebentar naquele propósito.
Você pode convidar os amigos para comer aquilo lá que é feito lá e arrebentar no propósito. Mas a gente entra num lugar e acha que só os patrão têm a obrigação de fazer. É assim ou não é? E assim vai embora. É no chamado, é no ministério, é em tudo que a vida da gente passa. Mas continua lá, pastor. Então, examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram a porção das iguarias do rei. Lê para mim, meu, que lá não estou vendo. E conforme vires, procederás para com o teu servo. Então você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste conosco e com os outros que estão comendo a iguaria do rei. Aí você vai ver quem está melhor. Sabe o que é isso? Determinação. Ousadia. Opa, eu sirvo um Deus que é grande, então ele vai fazer coisas grandes, quem vai me honrar é Deus. Continua lá, meu pastor, eu estou acabando. Lê lá, Débora. E ele consentiu-se e experimentou 10 dias. Eu fiz o que eu queria fazer ou o que o eunuco me permitiu fazer? Ele fez o que o eunuco permitiu ele fazer. Ele fez aquilo, irmão. Tem gente que faz coisa que Deus não permitiu. Tem gente que passa na frente de todo mundo. Vai dar B.O. Continua lá, pastor. Vai, Débora. E, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais Eita, pai. de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Estava com a aparência melhor, estava de uma forma melhor, mas primeiro teve um propósito de 10 dias. Eu só vou conseguir continuar alguma coisa na minha vida se eu primeiro entrar no propósito com Deus. Se eu entrar no propósito com Deus, meu ministério não vai dar certo, meu chamado não vai dar certo, minha família não vai dar certo, minha casa não vai dar certo, minha empresa não vai dar certo. Se eu não tiver um propósito com Deus, eu vou começar a achar tudo ruim e vou abrir mão das coisas. Ah, não está dando certo, então eu vou abrir mão. Que é fácil demais, né? Ah, não está dando do jeito que eu queria, então eu vou abrir mão. Ele não, ok? Faz um teste com nós 10 dias. E como que eles estavam depois de 10 dias? Melhores. Irmão, você quer receber vitória? Faz um propósito com Deus naquilo que você for fazer. Eu vou falar só o terceiro aqui, vou parar por aqui, porque eu sei que o tempo está corrido. Ele possuía raízes profundas. Lê aí, capítulo 2, versículo 23. Lê para nós aí, evangelista. Você tem que enraizar. Tem gente que abre mão das coisas à toa, né? Tem gente que não tem exemplo de ninguém. Irmão, quer que eu fale ou quer que eu calo? Se eu tiver errado, depois você me corrige. Me perdoa que eu vou falar. Tem gente que está do teu lado, que está com você, mas que não presta. É sério, meu irmão. Só traz prejuízo para você. Está lá na sua empresa, você está mantendo ele, mas você sabe que é B.O. Está do teu lado, você está mantendo ele e ela, mas você sabe que é B.O. É ou não é? Porque a pessoa não tem o quê? Raiz. O vento leva ele, leva ela para todo canto, qualquer jeito. Você quer ver uma coisa? Vou falar de família. Você vive na sua casa, mas todo dia tem uma briguinha com você, com a sua esposa. Todo dia tem uma contenda. Está precisando de enraizar. Tá ou não está? Você tem filhos, todo dia tem uma contenda com teu filho. Está precisando de ter uma raiz. Você está na sua empresa, mas o pior dia é o dia que você acorda de manhã e tem que ir trabalhar. Você já vai trabalhando assim, não, eu estou indo porque eu preciso do dinheiro. Eu não estou indo porque eu preciso do emprego. Está ruim, meu irmão. Isso precisa mudar. Amém? Você está com a pessoa do teu lado, mas você fala assim, o amor já não existe mais. Não, mas eu vou empurrando com a barriga. Ô, meu irmão. Não é verdade? Mas olha ali, ó. Deus de teus pais, olha a raiz. Deus de teus pais. Lê, Débora. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao vivo. Aquele que tem raiz, ele interpreta sonho. Deixa eu repetir para você entender. Aquele que tem raiz interpreta sonho. Aquele que tem raiz interpreta visão. Deus te deu uma visão. Deu ou não deu? Quem é que Deus deu uma visão? Você tem que aprender a interpretar essa visão que Deus deu para você. A esse sonho que você tem que ter raiz, meu irmão. Irmão, ninguém que tem raiz, que não tem raiz, consegue chegar a lugar nenhum, não. A pessoa está aqui agora, e daqui a pouco ele está aqui. Ó. Um certo dia, eu cheguei num lugar, aí o rapaz virou para mim e falou assim, olha, esse moço aqui é o melhor funcionário que eu tenho. É mesmo? Que bênção, hein? Fui lá orar. Falei, que bênção.
Ó, a empresa tem 18 anos. Tem 18 anos que ele está comigo sem dar um problema. Falei, é mesmo? Que benção. Eu fiquei olhando para aquele senhor. E eu confesso, eu fiquei acomodado. Ah, irmão, que deu uma brechinha, encostei de perto dele. Tá. Falei, meu irmão, 18 anos você está aqui? É 18 anos que eu estou aqui. Ô, rapaz, e o patrão tinha falado perto dele, né? Ele falou que você nunca deu um problema para ele. É mesmo? Falei, pastor, eu aprendi uma coisa. Eu necessito desse lugar, eu amo esse lugar, eu dou a minha vida para esse lugar. Aí eu entendi. A pessoa, quando necessita e dá a vida e ama o lugar, ele não vai vacilar. Agora, quem não necessita, quem não dá a vida e quem não ama, vai vacilar sempre. Sempre vai dar um B.O.zinho, porque não ama. Irmão, tem gente que a primeira oportunidade que tiver, ele vai te dar um bicudo. É verdade, meu irmão. Só não deu porque não tem coisa melhor para ele, para ela hoje. O dia que tiver, ele vai te chutar. Você não pode estar do lado de pessoas assim. Você tem que estar do lado de pessoas que, independente de quem você é, vai estar do teu lado para marchar e guerrear com você. É pessoa que tem raiz. Amém? Sobe mais um pouquinho aí, pastor. Já estou terminando. A gente entra assim, dá vontade de terminar, não. Vai lá, minha leitora. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declarei ao rei a interpretação. Amém? Primeira coisa, aqui tinha um BO para ser resolvido. O rei teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Nós estamos pulando de parte, tá, irmão, para você entender. Não teve ninguém que interpretasse. O rei chamou quem? Os sábios de Babilônia. E eles não conseguiram interpretar. O que o rei manda fazer? Matar. Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Isso é forte demais. Dentro da empresa, dentro da casa, no ministério, no chamado, é um tentando atropelar o outro e matar. Mentira ou verdade? É um tentando arrebentar com o outro. É um tentando impedir o outro de crescer. Daniel não tinha nada a ver. Os caras eram magos. Não servia a Deus. Sabe o que Daniel falou? E que bateu no pé e falou, eu vou entrar na intercessão por eles. Fala com o rei para não matar eles não. Porque eu vou interpretar o sonho. Aquele que é de Deus, ele não quer ver ninguém morto. Ele vai lá e entra na guerra para aquela pessoa sobreviver. Agora nós, às vezes, quer só ver um outro morrer. A gente quer atropelar todo mundo. Não é verdade? Olha que coisa linda. Não mates. Não mates, não. Introduze-me na presença do rei. E eu declararei ao rei a interpretação do sonho que o rei teve. Primeira coisa que eu vejo aqui, o cara tinha Deus na vida. Segunda coisa, ele sabia o que estava fazendo. Porque se ele não interpretasse, quem ia morrer? Ele. E os outros também. Então, meu irmão, quando eu saio atropelando o princípio, eu não mato só a mim, não. Eu mato eu e mato os outros que estão comigo. Amém? Só até aí. Depois nós vamos continuar. Mas deu para aprender um pouco aí? Irmão, dá para falar mais um? Ou vocês querem ir embora? Então vamos falar mais um. Ele executou a democracia da piedade. Leia, Débora, capítulo 1, versículo 11. Coloca para nós aí, pastor Leandro. Isso é forte demais. Diplomacia, deixa eu falar o que significa diplomacia. Diplomacia consiste na ação civilizada e pacífica de se relacionar com diferentes grupos em diferentes lugares. Eu sou crente. Quem aqui é crente, servo de Deus? Você tem que aprender a relacionar com o ímpio. Tem muita gente que é crente, mas não aprende. Não é misturar e fazer o que o ímpio faz, mas é aprender a relacionar com o ímpio. Você tem que aprender. Eu vejo aí, meu irmão, vou falar do meu jeito. Crente, pastor, falando mal de santo, falando mal de igreja católica, falando mal do espírita. O que você tem a ver com isso? Você tem que aprender a relacionar com eles. Não é porque você é servo de Deus que você tem que desprezar as outras religiões, não. E sair metendo o pau e falando mal delas, não. Amém? Você tem que ter a tua fé, e a tua fé, ela tem que fazer diferença na tua vida, ao ponto das outras pessoas ver que o Deus que você serve é um Deus diferenciado. Daniel, ele tinha isso. Olha o que Daniel fez. Ele não preocupou com Deus que aquele sábio seguia. Ele foi lá e ajudou os sábios. Ele não preocupou aonde que ele estava. Ele foi lá e ajudou a terra que ele estava. Leia aí para nós, irmã Débora. Isso. Porque o assunto que o rei lhe quer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses
Eita Deus, continua, sobe, pastor. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Continua, pode suspender, pastor. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Sobe. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que se tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Pode subir, pastor. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Pode subir, pastor. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudessem dar a interpretação. Pode subir, pode continuar. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, Pode subir mais. para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Eita Deus, irmão, eu lendo isso, eu falei, Deus, isso é bom demais. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Eles não têm amigo. Você precisa de amigo espiritual na caminhada com você. Você entra em guerra sozinho, você entra em batalha sozinho, você entra em guerras que não era para você nem entrar, ainda entra sozinho. O que Daniel fez? Ele procurou quem? Os seus amigos. Pô, nós vamos ser, todos nós também somos considerados como sábios. Vai ser todo mundo morto. Então nós vamos bater o joelho e vamos o quê? Clamar o nosso Deus, que livre a nós e que livre todos os sábios da Babilônia. A bênção quando nós temos a visão de Deus, ela não vem só para mim não. Ela vem para mim e para aqueles que estão comigo. Ela vem para mim e para aqueles que estão do meu lado, meu irmão. Então você precisa de ter isso. Amém? Só até aí, né? Tá bom. Semana que vem nós vamos, ou na outra semana, que eu ver ali, nós vamos estar continuando. Falta só mais 2 tópicos. Mas vamos colocar de pé. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus mantenha sobre a sua vida uma unção. Aqui o texto do versículo, capítulo 6, 10, pastor. Em pé mesmo, dá para a gente dar uma olhada nele. Capítulo 6, versículo 10. Diz que ele tinha alguns hábitos. Vamos ver os hábitos que ele tinha. E eram hábitos verticais. E eu procurei no dicionário saber o que significa vertical, uma coisa, uma linha, né? Mas aqui fala de hábitos verticais. Você vai ver o que é. Hábitos verticais é ação de frequência, regularidade, mania. O que é hábitos verticais? É uma mania que a pessoa tem. É algo que ela faz frequente. É algo que ele sempre está querendo aquilo ali. Daniel tinha isso. Lê lá, Débora. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Ele tinha um costume de orar. Só que tem algo interessante ali, ó. Havia no quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Eita, quando você olha para Jerusalém, você sente poder. Quando você olha para Jerusalém, você sente unção. Porque você sabe que saiu de lá, que passou por lá, alguém que era maravilhoso. Embora na época de Daniel não existia, não tinha nascido ainda o Senhor Jesus. Mas ele sabia que de lá que aconteceria coisas grandes. Então, meu irmão, você tem que saber, amém, o lugar, o secreto da sua oração. Você tem que saber aonde, da forma que você vai buscar a Deus. Você tem que saber o jeito que você vai buscar a Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele punha de joelho e orava. Eu não sei qual é o jeito seu, mas você tem que ter um hábito de buscar a Deus continuamente. Eu não sei se é de manhã, eu não sei se é de tarde, eu não sei se é de noite, eu não sei, meu irmão, se é de madrugada, mas você tem que ter uma vida de hábito em buscar o Senhor a cada dia. Dá para falar dos outros 2 rapidinho? Vamos lá. É só hoje, quando o pastor prega, o negócio pega mais um pouquinho, meu irmão. Ele possuía um sentimento de aversão às coisas que não eram do Senhor.
que afastava de Deus. O outro, abre aí, pastor, 10:3. Ele sabia trocar o superficial por aquilo que era sacrifício. 10:3. Lê para nós, Débora. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Irmão, isso é forte demais. A gente quer só o que a gente está vendo. É mentira ou é verdade? Uma picanha, Marda é bom nisso. Uma picanha, ó. Qual que você prefere? Uma picanha com um dedinho de gordura ou uma picanha sem gordura nenhuma? Pode ser sincero. Todo mundo vai querer com dedinho. Mas a com dedinho vai fazer o quê? Pode prejudicar a sua saúde. Pode te arrebentar. Pode entupir uma veia sua e fazer você ir até a morte. E talvez a magrinha, ó, não vai acontecer nada. Mas nós queremos o quê? Aqui está com o dedinho. Daniel, ele não olhava para as coisas que eram superficiais, não. Tem muita coisa que a gente está vendo que não é nada daquilo, meu irmão. Tem muita coisa que a gente está palpando que não é nada daquilo. Tem muita coisa que a gente está presenciando, não é nada daquilo. Ó, que a gente vai saber a verdade. A gente fala, meu Deus, misericórdia. Daniel não, o que ele fazia? Bate aí, ó. 3 vezes ao dia, aí Deus revelava. Posso te dar um conselho? Não adianta você orar, não adianta você pagar preço para os outros, não adianta você jejuar para os outros, não adianta você colocar a boca no pó, se antes você não tiver a vida com Deus e Deus te responder. Porque tem muita coisa que a gente entra que Deus não permitiu a gente entrar. Tem muita guerra que a gente faz que Deus não permitiu. Irmão, até para comprar, você sabia disso? Tem muita coisa que você vai lá e vai comprar por impulso. Aí depois, já aconteceu isso com vocês? Misericórdia. Para que eu fui comprar isso? Não é assim ou não é, meu irmão? Mas já comprou? Já foi o suru? Aí é tarde. Então, meu irmão, nós temos que ter exemplo de Daniel. Amém? Ser homens e mulheres de Deus. Eu estava falando com Deus, para encerrar aqui mesmo. Até na sabedoria, se você for olhar aqui dentro da palavra, Daniel tinha amigos. Mas você percebe na palavra que Deus fez assim, ó. Daniel para um lado e os amigos para o outro. Irmão, tem hora que a gente tem que aprender a andar para um lado diferenciado. Não é que você vai deixar os amigos de lado, mas tem coisa que Deus quer falar com você. Irmão, você sabia que igreja, depois de um culto abençoado igual esse, às vezes você vai para casa caminhando com alguém, a pessoa faz uma fofoca, fala alguma coisa e tira tudo aquilo que você ganhou. De noite, a pessoa vai caminhando com você para casa, mas aquilo que falou lá, eu acho que foi para mim. Aquilo que falou, não sei o quê, arrancou essa bênção toda. Até para vir na casa de Deus a gente tem que vigiar. Até para ir embora para casa a gente tem que vigiar com quem que a gente anda. E às vezes é um amigo, é uma amiga, é pessoa boa. Mas na hora dá o quê? A brecha para o cão, semeia aquela contenda, aquele trem, aquilo entra no seu coração e arranca tudo aquilo que Deus tinha para te dar. É verdade ou mentira? Você chega dentro de casa depois de um culto desse, tá lá a mulher com cara de marimbondo, doida para te picar. É assim ou não é? É ou não é, meu irmão? Ou então um homem com cara de marimbondo. Não aconteceu nada. Você só veio para a igreja. Aí você vai, cutuca. O quê? Como é que chama lá o negócio dos marimbondos das abelhas? Colmeia, né? Vai lá e cutuca a colmeia das abelhas. Ô, meu irmão, é picada para todo lado. Aí você fala, não, acabei de vir de um culto maravilhoso e fui dar corda. Olha o que aconteceu. Então o crente tem que saber, meu irmão, é lidar com as coisas. Satanás vai fazer de tudo para você abrir sua boca, contender, cutucar lá a colmeia. Para o quê? Para você sair ferido. Amém, mas deixa eu orar por você, fecha os olhos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida dos teus filhos, das tuas filhas diante do teu altar, nesse culto de manhã, que o Senhor possa abençoar, enriquecer cada um, prosperá-los, meu Pai, e que essa palavra não seja uma palavra minha, mas que seja uma palavra do Senhor. Eu repreendo já toda palavra maldizente, tudo aquilo, meu Pai amado, que vai tentar roubar essa palavra que foi semeada no coração dos teus filhos, e profetiza a tua bênção, a tua graça, a tua vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pega o teu dízimo e a tua oferta nas tuas mãos. Você vai apresentar. Nosso evangelista Del vai entregar o envelope. E você vai apresentar o seu dízimo, a sua oferta diante do altar de Deus, o seu melhor. Amém? Coloque-se de pé, você que pode, você que trouxe, levante para o alto, nós vamos apresentar a Deus. Senhor, nós apresentamos o dízimo, a oferta ossada, repreendemos todo o mal, toda seta, pedimos que o Senhor venha surpreender
os teus filhos, meu Pai, nesse mês ainda, no mês que vai entrar. Repreende o devorador, o migrador, o cortador, todos os demônios. E honra a tua igreja, honra os teus filhos, no nome de Jesus. Pode colocar aqui. Eu agradeço os irmãos da internet que nos assistiram. Que Deus abençoe. Agradeço cada irmão que veio, cada irmão que nos abençoou. Que Deus te dê um restante de semana agraciado, um restante de semana de bênção. Hoje nós temos culto à noite, amém? Amém? Nós temos culto à noite hoje. Eu vou estar ministrando ao nosso coração. Amém? Venha para receber uma bênção, uma vitória. Eu vou estar mais presente agora, viu, irmão? Em todos os cultos. Deus colocou isso no meu coração. Amém? Vou estar presente no culto de manhã, no culto de sexta, no culto de quarta, no culto de domingo. Amém? Vou estar mais perto dos irmãos aí. Amém? Então, em nome de Jesus. Não que os outros pastores não tenham um chamado e lugar. Eles têm um chamado e lugar. Vão continuar fazendo a mesma obra. Mas eu também vou estar mais presente aqui. O Marden sabe. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus, eterno Pai, leva os teus filhos debaixo da tua direção, da tua graça, da tua luz. Repreenda todo mal, toda seta, tudo que não provém do Senhor. Guarda eles, meu Pai, no nome de Jesus. Dá no mínimo aí 3 abraços aí. Fala 3 palavras de amor para 3 pessoas aí. Amém? Vai em paz, que Deus te abençoe, que Deus te honre. Amém? Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Amém? Os irmãos